Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre a internalização dos tratados internacionais de direitos humanos em nosso ordenamento jurídico. Você sabe qual o status que um tratado internacional de direitos humanos tem em nosso ordenamento jurídico? Antes de nós falarmos qual o status que um tratado internacional de direitos humanos tem em nosso ordenamento jurídico, precisamos entender qual o valor das normas aqui em nosso ordenamento interno. Para isso, eu vou contar com a ajuda desse quadro e dessa pirâmide. Essa é conhecida como a pirâmide de Kelsey. No topo da nossa pirâmide está a nossa Constituição Federal. É a principal norma de um Estado. Logo abaixo da Constituição está as normas infraconstitucionais. Normas infraconstitucionais, que são as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as resoluções, enfim. Abaixo das normas infraconstitucionais está as normas infralegais. Está as normas infralegais, como por exemplo as portarias. As normas infraconstitucionais vão executar as normas infraconstitucionais. Daí a pergunta, né? Qual o valor que um tratado internacional tem aqui em nosso ordenamento jurídico interno? A partir do momento que o presidente ele assina um tratado internacional, ele não tem valor vinculante aqui em nosso país, ou seja, esse ato ele é chamado de ato precário, né? Não tem valor vinculante aqui em nosso país. Só que após, ele assinou ali o tratado internacional. Quando ele volta para o Brasil, esse tratado internacional ele é encaminhado ali, para aprovação do Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional é composto pela Casa dos Deputados Federais e do Senado Federal. O que acontece? Daí ele vai seguir o rito de aprovação do artigo 49 da Constituição Federal. A partir do momento que há ali a aprovação, ele vai ter o mesmo valor de uma lei ordinária. Então, ele volta para o presidente e daí o presidente vai ratificar e promulgar ali no Diário Oficial. A partir do momento que ele ratificou, promulgou ali, esse tratado internacional ele vai ter o valor de uma lei ordinária, ou seja, ele vai ter o mesmo valor de uma norma infraconstitucional. Só que em 2004, a Emenda Constitucional 45, lá no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Ou seja, os tratados internacionais, eles podem internalizar aqui em nosso ordenamento jurídico de 3 formas. Eles podem ter o mesmo valor de uma emenda constitucional, ou seja, ele vai ficar de pé de igualdade aqui das demais normas constitucionais. Ou ele pode ter caráter supralegal, ele está aqui abaixo da Constituição e acima das leis infraconstitucionais, que vai ser as normas supralegais. Ou ele vai ter o status de uma lei ordinária, vai ter o mesmo status de uma lei infraconstitucional. Daí é o seguinte, se o Tratado Internacional falar sobre direitos humanos e ele tiver a aprovação de 3/5 dos votos por 2 turnos, em cada casa do Congresso, ou seja, a Casa dos Deputados Federais e a Casa do Senado Federal. Por exemplo, o presidente assinou o Tratado Internacional, aí voltou para o Brasil, é encaminhado lá para o Congresso Nacional. Aí passou, por exemplo, pela Casa dos Deputados Federais e conseguiu 3/5 dos votos no primeiro turno. Aí depois eles fazem novamente a sessão. No segundo turno tem os 3/5 dos votos. Aí vai lá para a Casa do Senado Federal. No Senado Federal ele teve 2 turnos, 3/5 dos votos. Foi aprovado com esse código de aprovação, esse tratado internacional vai ter o mesmo valor de uma emenda constitucional. Daí ele vai ter o mesmo valor do que qualquer norma, da Constituição. Só que vamos supor
que passou aqui, né, pelo Congresso Nacional, só que não conseguiu alcançar esse número de votos, né, 3/5 dos votos, conseguiu um valor menor. Segundo o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele terá valor aqui, ó, de norma supralegal. Ele vai estar abaixo da Constituição e acima, né, das leis infraconstitucionais. E se for um tratado internacional que fale sobre outros assuntos que não sejam de direitos humanos, ele vai ter o valor de uma lei ordinária, ou seja, ele vai ter o mesmo valor que uma lei infraconstitucional. Agora vamos para a nossa questãozinha de concurso para ver como esse assunto tem caído nas provas. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pela forma comum, ou seja, sem observar o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, possui, segundo a posição que prevaleceu no STF, status supralegal, mas infraconstitucional. Exatamente isso, né? Como nós vimos em aula, portanto, essa questão está correta. De fato, né? Quando um tratado internacional que fala sobre direitos humanos, ele não consegue 3/5 dos votos em cada casa do Congresso em 2 turnos, ele vai ter o valor de uma norma supralegal, ou seja, vai estar abaixo da Constituição e acima das leis infraconstitucionais, né? Vai ter caráter de ser supralegal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.